Prova pericial no processo civil. Quando cabe e como funciona? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente aqui mesmo no canal vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, como esse vídeo de hoje em que eu falo sobre a prova pericial. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo bastante brevemente, na medida do possível, sobre a prova pericial e nós teremos como referência legislativa principal os artigos 464 a 481 do Código de Processo Civil. Nós vamos falar do procedimento da prova pericial, mas é importante que você saiba desde logo que também vale a pena dar uma olhada lá nos artigos 156 a 158 do Código de Processo Civil, que tratam da figura do perito, tratam do perito como auxiliar da justiça e tem consequências importantes, né? Por exemplo, a imparcialidade do perito, de que nós vamos procurar tratar aqui para frente, tá bom? Então, a ideia hoje é tratar do procedimento da prova pericial, tendo aí como referência legislativa principal aquilo que a gente sempre lembra, por cansativo que seja, o jeito bom de estudar é tendo aí o vade-mecum à mão, né? Então, artigos 464 a 481, veja você, é bastante coisa, né? A gente vai ter uma vista panorâmica aqui, tendo em vista, né, levando em conta aquilo que me parece que são os pontos principais, tá bom? Em primeiro lugar, né, a ideia de que a prova pericial é aquela prova que tem por objeto esclarecer, né, fato ou circunstância que dependa de um conhecimento técnico específico. Né? Se o esclarecimento do fato ou circunstância que é importante para a solução da controvérsia não depender de conhecimento técnico específico, não é o caso de prova pericial. E aí vale a pena você lembrar lá da teoria geral das provas ainda, né, o artigo 370, que cabe ao juiz indeferir as provas que forem desnecessárias. Tá certo? E isso, inclusive, em atenção à garantia de razoável duração do processo, tudo mais. Então, veja, a gente tem duas ideias que são muito importantes e que não devem ser incompatibilizadas. Né? Uma é a noção de respeito profundo à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Isso está na Constituição. Né, artigo 5º, inciso 55, trata lá do contraditório, da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Por outro lado, também está na Constituição, né, está nas normas fundamentais do Código de Processo Civil também, a noção de razoável duração do processo. E talvez valha aqui lembrar de maneira muito breve, né, que a razoável duração do processo não se confunde com o apressamento da prestação jurisdicional. Né? Então, quanto que a gente tem razoável duração do processo? É quando a gente tem o respeito ao contraditório efetivo, a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, mas sem retardamentos indevidos. Tá certo? E aqui está um ponto importante. Se o esclarecimento do fato ou circunstância que é relevante para a solução da controvérsia não depende de conhecimento técnico específico, não é o caso de prova pericial. Né? Eu vou dar um exemplo aqui que já apareceu na jurisprudência, sabendo que pode haver controvérsia e tudo mais, mas já apareceu na jurisprudência. A noção de que se um vizinho reclama de barulho excessivo do outro, isso não necessariamente exige realização de prova pericial, que pode prova oral, por exemplo, ajudar a esclarecer a questão. É claro que, veja, tudo vai depender muito das circunstâncias. Imagine que a controvérsia seja bem outra, entre estabelecimentos comerciais, esse tipo de coisa. Mas nisso prosaico, a pessoa mora num prédio lá, né, e é o vizinho reclamando do vizinho de parede ali, ou do que mora em cima, esse tipo de coisa, que não seria necessária
em princípio, levando em conta apenas isso, a realização de prova pericial. Tá certo? E aí a gente vai passar por alguns pontos aqui, de maneira, assim, com a brevidade que for possível, aquilo que geralmente vai ser exigido em provas, aí, e para você que tiver, de repente, iniciando na advocacia, aquilo que vai te dar, acredito eu, uma noção razoável aí da prova, mas nada substitui a leitura dos dispositivos legais que orientam, né? Tá bom? Em primeiro lugar, as espécies, né? A doutrina fala, em geral, de 3 espécies de perícia, né? Isso que geralmente é tratado. Então, a gente tem lá exame, vistoria e avaliação, né? E o exame é a classificação subsidiária, né? O exame ele se destina a esclarecer a existência, o modo de ser de fato ou circunstância. A vistoria é a perícia que recai sobre bem imóvel. E a avaliação é a quantificação em dinheiro. Veja que você pode ter a avaliação, inclusive, de imóvel, que é a estimativa do valor de um imóvel e que é perícia, inclusive, que pode ser bastante complexa, porque você pode ter edificações, e aí você pode ter... fugiu a palavra agora, né, mas o prejuízo que o tempo vai... a depreciação, voltou a palavra. Você pode ter depreciação da edificação, que precisa ser levado em conta também, e tudo mais, tá certo? Então, exame, né, as perícias em geral. Vistoria, a perícia que recai sobre imóvel. Avaliação, a quantificação em dinheiro. Né? Você pode pensar em uma obra de arte, você pode pensar em um determinado volume de produção de um determinado bem agrícola, alguma coisa assim, tá certo? Quando deve ser indeferida a prova pericial, a gente tratou já brevemente disso, mas vale a pena a gente mencionar ainda que rapidamente aqui, né, que a desnecessidade, né, em vista de outras provas, é uma possibilidade. Então você tem, o fato não depende de conhecimento técnico específico, é o caso de indeferimento da prova pericial. Né? Ou outros elementos de prova já esclarecem a questão. Tem prova documental que não foi impugnada na forma da lei, por exemplo. Tem confissão, né? E aí, isso, no contexto do processo, faz com que seja desnecessária a prova pericial, é o caso de indeferimento. E também da prova que for impraticável, da prova pericial que for impraticável. E aí você pode pensar aqui no perecimento do objeto periciando, por exemplo. Ou que ele tenha sido extraviado e esteja em lugar incerto e não sabido. E aí você pode até pensar naquilo que for impraticável para as circunstâncias comuns daquele processo. Imagine que o processo trate aí de uma controvérsia sobre, sei lá, um determinado comportamento de um objeto no solo lunar. A gente até tem tecnologia, né? Em princípio, de deslocamento daqui até a Lua. Mas para circunstâncias normais de um processo, a perícia é impraticável. Beleza? A nossa legislação fala ainda de uma tal prova técnica simplificada. Para quando for necessário um conhecimento técnico para compreensão, mas for menor a complexidade. E que então essa prova técnica ocorreria com a inquirição, perguntas, de um profissional com formação técnica específica pelo juiz em audiência. E aí é claro que com a possibilidade de acompanhamento pelas partes, né? Tudo mais. Ao invés de fazer prova pericial com todas as formalidades que nós já vamos ver, ter laudo pericial e tudo mais, o juiz nomeia um técnico de sua confiança, né? E que também passa por imparcialidades e tudo mais. Nós já vamos tratar de impugnação aqui, a escolha do perito vai servir aqui para isso também, tá? Mas então o juiz nomeia alguém para comparecer em audiência e responder perguntas sobre essas questões técnicas. Eu vou te falar que na minha experiência pessoal de advocacia, eu não me lembro de ter visto isso acontecer nem uma única vez, né? E o código trata aqui também, mas a possibilidade existe no texto normativo. Então, quando for menor a complexidade, o juiz pode, ao invés de determinar a produção da prova pericial com todas as formalidades,
deferir a realização de uma prova técnica simplificada, que consiste na inquirição de alguém com conhecimento técnico específico naquela área em audiência. O código também fala que o juiz pode dispensar a prova pericial quando as duas partes apresentarem documentos elucidativos ou então pareceres técnicos com a inicial e com a contestação. Eu entendi, professor. Cada parte traz o seu laudo particular. Veja que aqui há uma questão de complexidade, também isso faz ser complicado, né? Assim, fazer, porque em geral, quando as partes trazem laudos particulares, e não é tão raro que isso aconteça, mas os laudos particulares, eles sugerem conclusões incompatíveis entre si, né? Diametralmente contrárias. E se a questão depende de conhecimento técnico específico, como que o juiz vai optar entre um ou outro? Veja, não que seja impossível, né? Até porque as conclusões do perito, elas não são vinculantes em relação à formação de juízo pelo juiz. Artigo que, se não me falha muito a memória, o artigo 479, diz lá que o juiz pode decidir em sentido diverso as conclusões do perito. Precisa fazer isso de maneira fundamentada. Então, retornando, não que seja impossível o juiz velar dois laudos particulares, ele julgar dispensando a perícia. Professor, como assim não impossível? Veja, pode ser que ele identifique equívocos de ordem lógica em um dos laudos periciais e que faça afastar por isso. Né? Eu entendi, professor. Nossa, tem vídeo aqui no canal que fala sobre falácia, você pode dar uma procurada. Mas ele identifica um padrão de utilização de argumentos construídos de maneira logicamente inválida em um dos laudos periciais. E não identifica isso no outro. E aí ele pode fundamentar desse jeito. Veja, estou fazendo um exercício de cogitação aqui, tá? Para voltar para a realidade e te falar que assim, é muito difícil, na prática, a gente ver essa dispensa de perícia. Cada parte trouxe um laudo particular, o juiz, então eu posso dispensar, vou julgar independentemente da prova pericial. Né? A existência de conclusões técnicas em sentidos diversos, em geral, ela fundamenta a prova pericial, né? E não o contrário. Tá bom? E como que funciona o procedimento da perícia em si? Bom, houve lá requerimento de perícia. Né? O juiz vai apreciar isso por ocasião da decisão saneadora, em geral. Né? Deferindo a realização da prova pericial, o juiz deve estabelecer qual que é o objeto da perícia. Ele pode até formular quesitos próprios, mas ele deve, no mínimo, em princípio, estabelecer qual que é o objeto da perícia. E deve nomear o perito. Então começa assim. O juiz defere a perícia, estabelece qual é o objeto da perícia e nomeia um perito. Veja que se você voltar lá para os artigos 156 a 158, né, você vai ver previsões no sentido de que, se não me falha muito a memória, está lá, né, no sentido de que, se houver na localidade perito do cadastro do tribunal, o juiz deve nomear perito que conste do cadastro de peritos do tribunal. Ele pode nomear alguém fora do cadastro se naquela localidade não houver perito daquela especialidade no cadastro do tribunal. Beleza? Então, o juiz nomeou. As partes são intimadas da designação da perícia e da nomeação do perito. E aí elas têm um prazo para formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. Qual prazo é esse? 15 dias. Como assim formular quesitos? Quesitos são perguntas que se deseja que o perito responda. Né? Relacionadas ao objeto da perícia. E é possível que durante a realização da perícia sejam formulados quesitos suplementares para esclarecimento de questões relacionadas. E a parte pode, nesse mesmo prazo, né, nessa mesma oportunidade de formulação dos quesitos, indicar assistente técnico. E aí, aqui tem um detalhe que é importante. Veja, nesse prazo também,
as partes podem impugnar a escolha do perito pelo juiz, arguindo hipótese de impedimento ou de suspeição. Porque, como a gente mencionou lá antes, o perito é auxiliar do juízo e tem deveres de imparcialidade. Então é possível, o perito é parente de alguém, é casado, é amigo íntimo ou inimigo capital, tem interesse de alguma maneira no resultado da demanda, né? Pode haver impugnação aí relacionada à falta de imparcialidade, por impedimento ou por suspeição. Essas hipóteses de impedimento ou de suspeição não se aplicam ao assistente técnico. Quem que é o assistente técnico? É o profissional que tem conhecimento técnico, que é escolhido e pago por uma das partes, né? E a ele, então, não se aplicam impedimento e suspeição. Ele pode ser parente, pode ser amigo da parte em prol de quem ele está atuando como assistente técnico. Tá certo? Bom, formulados os quesitos, indicado ou não assistente técnico, porque a indicação de assistente técnico é uma faculdade da parte, não é um dever. Agora, é claro, né, abrindo parênteses aqui para a prática, se você estiver na posição de advogado, quando o seu cliente tiver condições de custear um assistente técnico, é bastante recomendável que ele faça desde o início. É importante que o advogado, na medida do possível, converse com o assistente técnico já para formular os quesitos que serão dirigidos ao perito, para procurar imaginar eventuais riscos em relação ao que, de repente, é melhor nem perguntar, porque a resposta pode ser arriscada, né? E é claro que também não adianta o advogado pegar simplesmente a lista de pergunta que o assistente técnico mandar e copiar e colar na petição, ou seja, é necessário fazer uma análise de riscos jurídicos, de linguagem jurídica também e tudo mais, ou seja, é importante, na medida do possível, que seja um trabalho conjunto mesmo. Bom, mas de novo, formulados os quesitos, indicado ou não assistente técnico, né, é intimado o perito, né, concedido prazo para que o perito nomeado pelo juiz, ele apresente uma proposta de honorários. Apresentada a proposta de honorários, as partes terão 5 dias para se manifestar, para impugnar eventualmente a proposta de honorários. Como assim, professor? Tem uma estimativa de número excessivo de horas de trabalho, por exemplo. Ou o valor da hora técnica está fora das tabelas. O valor total é completamente fora do mercado e dos parâmetros que o tribunal, em geral, adota, esse tipo de coisa. Né? Com aquele cuidado de que na manifestação, né, você tem que tentar não criar um viés cognitivo contrário lá no perito, ainda que involuntário, né? Porque pode ser que o juiz mantenha o perito, que o juiz homologue a proposta de honorários do perito, e que daí o perito que venha esclarecer aqueles fatos ou circunstâncias aí que dependem do conhecimento técnico dele. Tá entendendo? Né? Onde a coisa pode chegar? Bom, mas havendo impugnação, em geral o juiz dá novas vistas ao perito, pode diminuir ou não o valor, pode ser necessário dar vista para as partes de novo, então até que o juiz homologue aí o valor dos honorários periciais. Daquilo que for homologado, o juiz pode autorizar que, de maneira antecipada, sejam pagos até 50% dos honorários ao perito. Por que isso, professor? Bom, porque está na lei, mas a ideia da lei é que o perito pode ter despesas para realizar, né? Ele pode ter despesa de deslocamento, de material, de locação de equipamentos, né? Tem uma série de coisas. Né? Então, até 50%. Quem que vai antecipar isso aqui, professor? Porque os outros 50% vão ser quando? Vão ser com a entrega do laudo. Os outros... o restante, né? Então, até 50% de maneira antecipada, o restante com a entrega do laudo. E quem que paga esse valor? Essa questão é regulada pelo artigo 95 do Código de Processo Civil, que vai dizer, de maneira bem resumida, que quem requereu a perícia deve antecipar os honorários do perito. E se as duas partes tiverem requerido? Ratearão. E se o juiz tiver determinado de ofício a realização da perícia, ou então deferindo o pedido do Ministério Público enquanto fiscal da lei? Aí as partes devem ratear também.
E veja que aqui tem uma regrinha que é diferente em relação às custas em geral, porque nessas últimas hipóteses, do juiz determinando de ofício ou deferindo o pedido do Ministério Público como fiscal da lei, em relação às demais despesas processuais, o que acontece é que o autor antecipa, né? Mas em relação aos honorários periciais, tem regrinha mais específica, veja lá o artigo 95 do Código de Processo Civil. Tá certo? Ao final, é pago o restante, então, o juiz pode reduzir proporcionalmente o valor dessa parcela final se a perícia for inconclusiva ou deficiente. Tá certo? Duas aqui nessa parte procedimental, observações que são importantes ainda. Primeiro, o trabalho do perito deve ser técnico. Quer dizer, o laudo pericial não deve ser veículo para opiniões pessoais do perito, para juízo de valor jurídico, para esse tipo de coisa. Né? É um trabalho de ordem técnica. E outra coisa, em relação ao prazo, o laudo deve ser protocolado com no mínimo 20 dias de antecedência em relação à audiência, se ela tiver sido já designada pelo juiz. Só que tem um problema. Em geral, os juízes não designam audiência quando eles deferem prova pericial. Porque, cara, uma prova pericial é uma Nárnia, entendeu? Depois que você conseguiu entrar lá, você não sabe bem o que você vai encontrar, quando e como que você vai conseguir sair para falar bem a verdade. E aí você veja que os próprios prazos aqui, eles não casam muito. Porque são 20 dias antes da audiência. As partes têm prazo para se manifestar de 15 dias. Veja, tudo isso são dias úteis. Pode ser que nas manifestações as partes peçam esclarecimentos, formulem novos quesitos, né? E veja que depois que, em tese, tiver resolvida a prova pericial, é possível, ainda que excepcional, mas é possível, que as partes solicitem que os peritos e assistentes técnicos sejam ouvidos na audiência de instrução e julgamento também. Então você vê que a coisa está de um jeito que não dá tempo, de maneira que é bastante comum que juízes deixem para designar audiência de instrução e julgamento depois da conclusão da prova pericial, quando é o caso de deferimento da prova pericial. Tá bom? Se for necessário que o perito ou assistente técnico preste esclarecimentos na audiência de instrução, aquilo que as partes pretenderem perguntar, elas devem mandar com antecedência por escrito, sob pena de preclusão. Então, é possível, durante a audiência, que o advogado verbalmente peça esclarecimento sobre um ponto ou outro que o perito mencionar, tal, mas aquilo que ele desejar de fato perguntar, ele tem que mandar antes por escrito, de novo, sob pena de preclusão, tá certo? Vou falar aqui, depois disso que é o procedimento mais básico da perícia, de outras 3 coisinhas. Primeiro, é possível substituir o perito? Então, foi nomeado, houve ou não impugnação, mas o juiz decidiu que seria aquele lá o perito. Depois, pode ter substituição do perito? Pode-se ficar evidenciada a falta de conhecimento técnico sobre o objeto da perícia ou quando faltar, aí houver desrespeito aos prazos. Tá certo? E você veja lá de novo os artigos 156 a 158, você vai ver que pode haver, inclusive, inabilitação do perito por anos no cadastro do tribunal. Tá certo? Segundo, tem cabimento pensar em uma segunda perícia? Bom, tem sim, quando a primeira for inconclusiva, quando ela não esclarecer completamente a matéria. Aí é possível que seja designada uma segunda perícia. Com um detalhe que é importante. A segunda não substitui a primeira. Os 2 laudos periciais eles funcionarão como elementos complementares para a formação de convicção, para a argumentação das partes e tudo mais. Né? E por fim, a menção aqui é uma questão que é interessante também, que é a perícia complexa. O que é a perícia complexa, professor? É quando você tem circunstâncias relacionadas a mais de uma área do conhecimento. Nas perícias complexas, é possível que o juiz nomeie mais de um perito e que as partes indiquem também mais de um assistente técnico. Tem exemplo, professor? Tem. Imagina um carro usado. Tá? Um exemplo prosaico. Imagina um carro usado em que haja controvérsia sobre mecânica e sobre autoelétrica.
relacionada a esse veículo. Veja que não é um negócio raro assim de acontecer, né? E aí é comum que você tenha responsáveis técnicos diferentes. Você pode pensar no engenheiro mecânico e no engenheiro elétrico, especificamente para a área da autoelétrica, da elétrica automotiva, né? Tá certo? Veja, não precisa acreditar em mim. Se veja em concessionárias por aí, é comum que haja responsáveis técnicos diferentes, em oficinas e tudo mais. Tá certo? Então, depende de mais de uma área do conhecimento, possibilidade de nomeação de um perito de cada área, possibilidade de nomeação também de mais de um assistente técnico. Interessante, né? É claro que tem muita coisa para falar sobre prova pericial, mas daquilo que me parece que são os pontos principais, assim, a gente passou ainda que bastante por alto sobre eles. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha te ajudado a revisar esse conteúdo, tenha te ajudado a entender melhor as possibilidades de uso na prática e tudo mais, tá bom? Eu queria te pedir para contar para mim nos comentários aqui embaixo de onde é que você me assiste, o que é que você faz. Eu vejo todos e cada um dos comentários que são feitos aqui no canal. Pessoalmente, fico muito feliz por saber até onde os vídeos estão chegando. E apesar de toda a correria, eu também gosto de interagir com o público aqui do canal por meio dos comentários aqui embaixo, tá bom? Eu queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu falo sobre a prova documental. E eu também queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha, para me seguir lá no Instagram, no TikTok, para se tornar membro aqui do canal, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo esse material aqui, tá bom? Até mais, tchau, tchau.